Estamos ao vivo. Seja bem-vindo mais uma live. Hoje a nossa live é sobre investimento e a pergunta é se você já investiu hoje. Isso é muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu tô passando por uma série de transformação. Tô estudando todos os dias, né? Que é bom. Além de estudar, tô aplicando, que é o melhor de todos, né? E lá na caixinha de pergunta, me fizeram algumas perguntas, vou responder aqui. Que é, qual o erro você já cometeu ao investir? Não sei você, mas eu, quando eu comecei a investir em criptomoeda, eu errei. Errei porque o professor falava uma coisa e aí, quando teve o Corona Crash, eu tinha lá os meus ativos, né, tudo comprado. Então, deixei tudo em posição de compra e não era isso que tinha falado. E acabei, as ordens todas foi comprada e aí o meu valor que eu tinha acabou ficando menor do que eu imaginava. No final das contas, eu acabei não vendendo os ativos na baixa, porque não se vende na baixa, na alta. E esse eu acho que foi o meu maior erro. Tem outra pergunta que também me fizeram aqui. Qual o investimento que eu mais gosto? Eu gosto mais do de renda variável, que tem mais volatilidade, né? Aceito ver a carteira lá sofrendo oscilação. Tem que ter sangue frio para investir. O investimento para quem tem perfil moderado e que aceita sofrer essa volatilidade. Mas os ativos de renda variável tem ações, tem fundo de investimento, tem criptomoeda, tem operações em dólar. Só que, primeira coisa, para você que está começando, que está me seguindo aqui, você tem que conhecer seu perfil de investidor, você tem que ter uma corretora ou um banco que você confie, porque não é só investir por investir, você tem que ter um propósito, você tem que ter um norte. Para que você está investindo hoje? Isso é muito bom, porque quando você tem um propósito de investir, você vai pensar assim, bom, eu vou investir daqui a 3 anos, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, uma moto, eu vou viajar, eu vou estudar. Então, quando você aprende que o mercado financeiro, ele tá muito mais aberto para a comunidade, para as pessoas que estão iniciando. Porque você pode abrir da sua casa, tem um celular, baixa o aplicativo do banco ou da sua corretora e você pode fazer tudo por lá. Você não precisa se deslocar. Você não precisa sair daqui da sua casa, um exemplo, para você ir lá no banco ou na corretora para abrir. Você pode, então tá bem mais democrático, né? Então, quando você começa a entender como que você vai fazer com propósito de investimento, qual que é o prazo que você tem, qual que é o valor que você vai investir por mês. Por que que é importante? Porque quando você sabe que você tem uma renda de 10 mil, de 5 mil, que você vai conseguir guardar pelo menos os 10%, é o básico. Aí você fala assim pra mim, mas eu não sei nem por onde começar. Comece pelo básico, comece investindo, compra bons livros, tem bons mentores. Eu até hoje estudo. Tô lá no processo de MBA, vou fazer minha prova, tirar meu certificado. Por que que eu tô falando isso? Porque até eu que sou do mercado financeiro, eu tenho que me adaptar, porque tem muitas mudanças, tem muitos produtos bancários. Mas você não precisa investir em todos. Você pelo menos mapear uns 2 para começar, depois 3. E aí você vai abrindo mais seu portfólio de investimento. Se tiver outra pergunta aqui para mim, qual foi o meu primeiro investimento? Alguém sabe? Comenta aqui para mim. Então, meu primeiro investimento foi na poupança. Quando, não sei se vocês sabem da minha história, mas eu vim da periferia. Eu morava na quebrada. Então, assim, não tinha, estudei escola pública. E o que aconteceu? Lá não tinha educação financeira, não tinha. E aí, o que acontece? A gente investia na poupança. Meus pais deixavam dinheiro na conta corrente, não tinha uma noção de investimento.
E o que acontecia? Deixava o dinheiro na poupança. E aí depois que você vai trabalhando, vai estudando, você vai aprendendo. Entrei, né, pra trabalhar no banco. E aí eu comecei a ver como que investia. Aí comecei a fazer vários cursos, fui pra faculdade. E hoje eu tô no MBA de assessoria de investimento. Mas por quê? Porque o mercado sempre tá mudando. Tem que sempre se adaptar às mudanças. E eu amo estudar. Então, o processo de investimento é simples. Começa no simples, não precisa de nada burocrático complicado. Abre a conta na corretora, lê a lâmina, se tiver dúvida, manda na caixinha. E o meu primeiro investimento foi na poupança, tá? Mas isso há muitos anos atrás. Depois que eu comprei título, produto que só dá margem pro gerente. Então tinha título de capitalização, VGBL, então assim, não sabia. Então quando você começa a estudar e ver vários produtos bancários, tem que ver qual que cabe dentro do seu perfil. Esse é o segundo ponto. Perfil de investidor. Você tem que saber qual que é o seu perfil. Porque não adianta eu falar que investe em tal coisa, porque nem posso. Mas eu posso falar do que eu entendo. Então, o que eu estudei primeiro? Quais são os fundamentos, o princípio. Depois, fui para a prática. Porque o que eu mais amo pega a teoria e bota na prática. Agora, comenta aqui para mim, você também é assim? Não é só teoria, porque senão você vai ficar com a cabeça desse tamanho, com um monte de conteúdo e não aplica. Então, assim, aprender a investir... eu aprendi a comprar ações. Eu fui e comprei ações. Não sabia nem como comprar ações, mas eu fiz o curso, aprendi. Então, eu sei investir em ações, fundo de investimento, criptomoeda, dólar. Então, quando você aprende, bem-vindo! E quando você aprende que é mais simples do que você imagina, você fala assim, por que outras pessoas não estão investindo também, por falta de conhecimento? Então, quando você busca o conhecimento, aprende a investir na prática, você vê que é mais simples. Então, lá, a minha carteira, enquanto eu tô aqui desfrutando, a minha carteira tá trabalhando ao meu favor. Isso é muito importante você saber. Então, quando a gente fala, é que assim, você também pode. Como eu morei na quebrada, não tinha educação financeira, o que eu fiz? Eu fui atrás. Então não adianta você ficar chorando, falando, eu não consigo investir, eu não sei investir. Você tem que procurar bons livros, bons mentores e começar a investir. Então, quando vocês mandam pergunta na caixinha de pergunta, é muito importante. Por quê? Porque eu consigo ajudar melhor vocês. Então a pergunta foi, qual que foi o meu erro que eu cometi a investir? Que eu falei que quando eu comecei eu estudava no mercado de criptomoeda. Então, tinha lá as aulas, a gente tinha as aulas e tinha a mentoria. E o que acontecia? Você tinha que colocar na prática. Como que montava a carteira, como que comprava, como que vendia. Porque se alguém falar pra você assim, no mercado de criptomoeda, você transfere, a pessoa faz. Isso tá errado. O primeiro fundamento erradíssimo. Porque ninguém vai operar pra você. Porque se for assim, perde fundamento. Tá? Então, você que tem que fazer. Se a pessoa falar, eu te pago tantos FII pra eu fazer a operação pra você, sabe o que vai acontecer? Você vai perder o dinheiro. Então não existe isso. Então se você for entrar no mercado que é de renda variável, que é de criptomoeda, que nem eu fiz, eu procurei o quê? Uma pessoa que entendia, que sabia fazer e estudei. Aprendi no curso, coloquei em prática, ok. Então, tá certo assim. Agora, você quer a fórmula mágica. Opera pra mim. Compra Bitcoin pra mim. Não existe isso. Então, quando a pessoa manda uma pergunta dessa, já vejo que o nível de consciência é muito baixo. A pessoa que vai investir, a pessoa tem que estudar, tem que comprar um livro, ou um bom curso, um bom mentor, para você aplicar na prática. Certo? Pegou aí? Então, a minha história de aprendizado, desde quando eu morava lá na quebrada, foi de sempre estudar e nunca parei e não vou parar, porque a única coisa que você pode ter e comprar é educação. Se você se educa financeiramente, você compra bons livros, você vai ter sucesso financeiro, igual eu tive.
tá? Então, o meu aprendizado é sempre comprar bons livros, ter bons mentores e sempre colocar em prática aquilo que aprende. Não adianta também você comprar o curso e deixar guardado e não abrir. Você tem que abrir e colocar em prática. Se tiver dúvida, manda na caixinha de pergunta, faz pergunta no grupo, faz pergunta no curso, porque aí tira as dúvidas, né? E qual o investimento que eu mais gosto? Eu já respondi, vou falar de novo, que é o mercado de renda variável. Eu gosto de ações, de fundo de investimento, de cripto, de dólar. Por quê? Porque dá mais volatilidade. Mas para investir nisso, você também tem que ter consciência que se a carteira ficar negativa, você não está perdendo dinheiro. Simplesmente o dinheiro vai sofrer a volatilidade, certo? Então, qual foi o meu primeiro investimento? Bom, o primeiro investimento, quando eu era mais nova, comecei a trabalhar, ter meu primeiro salário, eu colocava o dinheiro na poupança, tá? É errado? Não, mas você perde para a inflação. A inflação está muito alta no nosso país. E o que acontece? Você deixando o dinheiro lá, ele vai estar correndo juros, mas é baixinho. Então, você vai ganhar dinheiro sim. É muito cômodo? É cômodo, mas se você tem a oportunidade de estudar, de comprar bons livros, tiver bons mentores para colocar em prática os investimentos, isso é muito bom. Por quê? Porque você vai investir com qualidade. Você vai ver o seu dinheiro dando renda passiva, você vai ver ele prosperando, ele crescendo, e isso é muito bom. Porque você fala assim, bom, se a Lu conseguiu lá da quebrada, saiu da favela e conseguiu, por que eu não? Você também pode, você também consegue, tá? Então essa live aqui é sobre investimento, aprendizado. Me conta aqui um comentário se você também é desse de colocar na prática. Compra um curso e aplica, porque de curso tem uns montes, né? Aquele que vai te fazer a transformação é aquele que você vai colocar na prática. Então comenta aqui pra mim que se você é essa pessoa, tá? Então um grande beijo, um grande abraço e bora para mais investimentos. Deixa a pergunta lá na caixinha de pergunta e até um próxima live, hein? Tô na série de estudos, mas ó, tô respondendo na caixinha de pergunta e ó, até a próxima live. Beijo, tchau, tchau.